semana é Deus ama com generosidade. E o que eu gosto é que ontem o autor ele começou de onde a lição de João terminou. A lição de João terminou ali naquele diálogo de Jesus com Pedro. E Jesus diz: Pedro, tu me amas mais do que a estes? E aí Jesus dá aquela missão para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Então terminou com essa questão: você me ama? Deus pergunta para nós: você me ama? Então a lição vai tratar do nosso amor para com Deus e também do amor de Deus para conosco. E o tema da semana é Deus ama com generosidade, muito mais do que nós imaginamos. Isso é um fato, isso é uma coisa que nós temos que colocar em nossa mente. Deus ama cada um de nós muito mais do que nós imaginamos. Ele não ama na medida que a gente merece. Na verdade, a gente não merece o amor de Deus. Então, qualquer medida do amor de Deus é mais do que a gente já merece, porque a gente não merece nada. Verdade. Sabia disso? Porque merecer quer dizer que você fez alguma coisa por alguém para que aquele amor retorne na medida do que você fez. Como a gente não faz nada para Deus, para que a gente acabe merecendo o amor de Deus, então tudo que Deus faz para nós é muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente merece. Então, a lição de domingo vai tratar justamente sobre isso. O amor de Deus de forma desmedida, de forma imerecida para com o povo de Israel. O povo de Israel, enquanto Deus estava lá na montanha, lá no Monte Sinai, durante 40 dias, passando tudo para Moisés, passando os 10 mandamentos, passando as leis de Levítico, passando tudo do santuário, preparando Moisés ali para passar para o povo aquelas informações. Lá embaixo o povo estava fazendo o carnaval, estavam adorando o bezerro de ouro. E aí, a gente sabe toda aquela história, Moisés chega com as tábuas e ali quebra as tábuas no pé do monte, destrói o bezerro de ouro. Tem todo um momento ali e Deus diz para Moisés: Moisés, quero ler com vocês só o verso do capítulo 32, verso 9. O Senhor disse ainda a Moisés: Moisés, tenho visto que esse povo é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de você farei uma grande nação. Então Deus disse a Moisés: Moisés, já estou sem a gota d'água, eu vou destruir esse povo, e de você eu vou fazer uma grande nação. Eu não acredito que Deus fosse destruir o povo. Aquilo era uma forma de testar Moisés, de ver qual seria a reação dele a essa proposta. Se fosse qualquer outro líder, ia dizer: com certeza, Deus, pode destruir esse povo, que esse povo realmente não presta, não. O Senhor vai fazer uma nação muito melhor. Se fosse qualquer outro líder que tivesse de saco cheio, iria pedir para destruir aquele povo de uma vez. Só que Moisés, ele se importava com o seu povo. Moisés era um líder pela palavra e pelo exemplo. Ele tinha amor pelos seus liderados, tinha amor por aquele povo. Embora fossem 2 milhões de pessoas que estressassem Moisés todo dia, mas Moisés ainda amava aquelas pessoas. Então Moisés disse assim, então, ou o Senhor salva o povo, ou o Senhor perdoa o povo, ou o Senhor pode riscar meu nome também. Eu não quero ser salvo se meu povo não for salvo também. Então Moisés é um exemplo de líder, é um exemplo de alguém que se importava com as pessoas. Então Deus perdoa o povo, né? Deus mostra o seu amor para com o povo. E aqui vem a passagem que a lição manda a gente ler, que é do verso 15 em diante. É do 33, do 15 em diante. Então Moisés diz: se a tua presença não for comigo, nem nos faça subir desse lugar. Eu só quero ir se o Senhor for com a gente. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Então Moisés pede a companhia de Deus, pede a proteção de Deus. E aí, olha o verso 17. Farei também isso que você falou. O Senhor diz a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Já pensou Deus dizer isso para você? Eu vou fazer isso que você pediu, porque eu conheço você pelo nome.
Deus sabe tudo de nós, sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, sabe quem nós somos por dentro. Ele nos conhece pelo nome individualmente. E Moisés diz: peço-te que mostres a tua glória. Agora o verso 19: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Agora vale a pena a gente pensar nesse verso. Muitas pessoas interpretam esse verso como se Deus escolhesse ser compassivo e misericordioso com uns e com outros não, de forma aleatória. Ah, hoje eu quero ser bom com fulaninho de tal. Hoje eu vou abençoar a vida dele, não sei porquê, mas eu quero abençoar a vida dele, e a desse outro eu não vou nem ligar, vou deixar ele se lascar. Então tem pessoas que pensam que Deus age desse jeito. Deus abençoa uns e amaldiçoa outros de forma aleatória. Mas não é isso que o verso está dizendo. Deus, ele não é seletivo. A misericórdia dele não é seletiva. A bondade dele não é aleatória. Não é desse jeito. Se fosse assim, Deus seria injusto. Se fosse assim, ele não seria digno da nossa adoração. Como é que eu vou adorar um Deus que pode me amaldiçoar a qualquer momento sem eu ter feito nada? Então Deus não faz isso. E outra coisa, Deus também não predestina ninguém. Tem algumas religiões aí que dizem que tem um grupo de pessoas que já nascem salvas e que elas vão ser salvas independente do que elas façam. São as pessoas que já são eleitas, predestinadas, e que até a morte delas, elas já estão, a passagem delas já está garantida, elas podem fazer o que elas quiserem que já estão salvas. Enquanto o outro grupo de pessoas que não é salvo, elas podem fazer o que elas forem, que elas nunca vão ser salvas. Olha que cabeça, olha que pensamento errado é esse. Tem lugares, tem igrejas, religiões que pensam assim. Pensam que Deus elege uns para salvação, escolhe uns e pronto. Eles já estão garantidos. E os outros, não importa o que eles façam. Eles podem aceitar Jesus, podem ir para a igreja, podem fazer o que eles forem, mas se não tiverem entre os escolhidos, tchau. Então esse não é o nosso Deus. Deus não é aleatório e Deus não predestina ninguém. Então o que quer dizer essa passagem de Êxodo 33:19? Deus está querendo dizer o seguinte: eu tenho o direito e a autoridade para ser generoso até com quem não merece. Essa é a aplicação desse verso. Deus está querendo dizer: eu tenho o poder para amar quem eu quiser e da forma que eu quiser. E eu escolho amar vocês sem vocês merecerem. Oh, glória. Então, essa é uma verdade que é difícil das pessoas entenderem. Tem pessoas que se acham merecidas, tem pessoas que se acham mimosas. Ah, Deus precisa fazer isso por mim. Eu determino que Deus tem que sustentar, tem que me dar um emprego. Deus tem que fazer isso por mim. Deus tem que me dar isso. Deus tem que me dar aquilo. Deus não tem que fazer nada por ninguém. É isso que ele está dizendo. Se eu quisesse, eu destruiria vocês todos. Porque vocês não merecem. Vocês não merecem. Olha, eu faço um mundo perfeito, um paraíso perfeito. Coloco o ser humano para viver aqui. Coloco um casal. Tem uma árvore no meio do jardim. Eu digo, não coma dessa árvore, vocês podem comer de todas as outras. Não era mais fácil me obedecer? Aí vocês vão e pecam. Se eu quisesse, eu destruiria vocês naquele dia. Só que o que é que eu faço? Eu vou e digo o seguinte: olha, meu filho um dia vai morrer no lugar de vocês. Vocês vão ter a chance de salvação. Então valorize isso que eu faço por vocês. Valorize o meu amor porque vocês não merecem. Eu amo vocês com generosidade. Eu dou a chance de salvação para vocês. Então eu escolho amar vocês. Vocês não merecem meu amor, mas eu escolho amar vocês. Sem vocês merecerem, sem vocês fazerem nada. Então o amor de Deus não depende do nosso mérito, não depende da nossa contribuição, não importa o que você faça, você nunca vai merecer, e não depende da nossa reciprocidade. Ele não depende se você ama ele de volta. Ele não depende se você gosta dele ou não, se você ama ele ou não. Ele ama você independente. Amém. Essa é a beleza do amor de Deus. Por isso que o nome da lição de hoje é Superando Expectativas Razoáveis. Porque o nosso amor, o amor do ser humano é assim. A gente só ama quem merece
quem a gente acredita que merece. A gente só ama quem faz as coisas pra gente, né? A gente só ama quem dá presentes pra gente, quem liga pra nós, e a gente só ama quem é recíproco, quem ama a gente de volta. O amor humano é assim, mas o amor de Deus é muito mais elevado. O amor de Deus é muito maior do que o nosso. E Deus quer que a gente tenha o amor que Ele tem. Por isso que Jesus disse, em verdade, ouviste o que foi dito aos antigos. Amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus diz, ame os seus inimigos, ore por aqueles que os perseguem. Pois qual é a graça de você amar só quem ama você? Que recompensa vocês vão ter? Vocês precisam amar aqueles que lhe perseguem, aqueles que odeiam vocês, para que vocês tenham o galardão nos céus. Então Deus quer que a gente tenha o amor que Ele tem. Ele quer imprimir no nosso caráter o mesmo caráter dele. Ele não quer que a gente seja a semelhança dele apenas no aspecto físico. Ele quer que a gente seja a semelhança dele em todos os aspectos. Até no amor, até no caráter, até na sua justiça. Ele quer nos tornar iguais a ele. Então, amigos, esse é o amor de Deus. E vocês já viram que a lição já começou boa, já começou daquele jeito. Ela não começou amaciando, ela já começou... Então, olha, amanhã vai ser Oséias. Amanhã vai ser o amor de Deus na história de Oséias. E aí a gente vai ver vários amor concedido livremente, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Vamos ver sobre a crucifixão. Então essa lição vai ser uma lição maravilhosa. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos estudar sobre a aliança, vamos estudar sobre agradar a Deus, vamos estudar sobre um Deus apaixonado e compassivo, vamos estudar sobre a ira de Deus. A lição é sobre o amor, mas vamos estudar sobre a ira de Deus. Como é que a ira de Deus ela é caramelizada com o amor de Deus? Vamos estudar sobre a justiça, vamos estudar sobre o problema do mal, como é que Deus é amor e o mal continua existindo. Vamos estudar sobre livre-arbítrio, será que nós temos livre-arbítrio realmente? Vamos estudar sobre o conflito cósmico, sobre as regras do grande conflito. Você sabia que o grande conflito tem regras, tanto para Deus quanto para Satanás? É isso que a gente vai estudar. O que mais eu poderia ter feito pelo meu povo? Os 2 maiores mandamentos e o amor ao cumprimento da lei. Então, se você quiser aprender sobre o amor de Deus, estude essa lição. Essa lição deve ter chegado para todo mundo. Então estude ela. E esse é o tema que nós vamos ver durante esse trimestre. Então, vamos orar, amigos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. Muito obrigado por tudo isso que nós aprendemos hoje. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer o Teu amor, que é imerecido. É muito mais do que a gente pode... Muito mais do que a gente merece. Nos ajuda, Senhor, a pensar nele toda vez que a gente peca, toda vez que a gente tenta se afastar de Ti. Nos ajuda a reconhecer o que o Senhor fez por nós e assim entregar a nossa vida em Tuas mãos. Amém. Agora abençoa o estudo do livro, serviço cristão. Nos capacita, Senhor, para cumprir a missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Arrocha.